Estamos já na hora. Quando tiver online vai aparecer ali. Aí, ó. Agora tá online. Para você encerrar, você tem que clicar naquele botão de encerrar. Aí. Será que ela tá ouvindo direitinho? Pergunta ali no... Aí você fala na live. Quando começar, você pergunta assim, todo mundo me ouvindo? Uhum. Aí alguém entra e fala ali no chat. Ah, Renata. Pergunta se tá ouvindo. Né? Renata, você está ouvindo? Manda uma resposta para mim, por favor. Que bom. Saudades. Quando você encerrar, você tem que salvar. É só você, tipo, quando encerrar, vai aparecer se quer salvar ou não. Você pode salvar. Tem um assessor aqui que está me orientando. Aqui deve ter, né? Eu pergunto para ela. Ok. Vamos esperar só mais um minuto para nós começarmos. Eu tive algumas questões aqui de ordem técnica. Demorei quase uma hora para conseguir acessar, né? E estar ao vivo aqui com vocês. E é um prazer. Quantas pessoas estão online? Não, ainda não. Qualquer coisa conversando com ela, já não sei como que eu procuro. Depois você fecha a porta para mim? Hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante, né? Eu vou esperar um minutinho só para nós começarmos. Pode sair? Obrigada, tá? Essa pandemia está servindo para educar muitas pessoas, né? E eu sou uma delas. Me educar e me motivar a viver dentro desse mundo tecnológico. Então, está sendo um desafio muito prazeroso. Bom, gente, eu queria dar bem-vindas a todas, a todos. Queria falar do meu prazer em estar aqui, podendo falar para esse grupo, que é o GAPA, que merece todo o nosso respeito, é uma equipe valente, dedicada, que vem aí lutando para capacitar pais, professores, nessa arte que é de fazer inclusão, de ajudar os filhos e os alunos a melhorarem e a se colocarem melhor, né, mais desenvolvidos e melhor nessa em relação a essa realidade. Meu nome é Cristina Coronha, eu sou psicopedagoga clínica, né? Eu prefiro me apresentar dessa forma, porque é como eu vou falar hoje. E, mais uma vez, eu queria agradecer o convite da Ariane, né, de vir falar com vocês. Antes de iniciar, todos me ouvem? Se alguém puder responder aí, ok, né, para eu saber se todo mundo está me ouvindo. Estou esperando aqui para ver as mensagens. Porque falar, né, parece um monólogo aqui, né? Então, eu preciso do feedback, do retorno de vocês para eu continuar. Todas me ouvem? Todos?
Ótimo. Bom, eu acredito que todos nós, todos vocês, conhecem a história do Pequeno Príncipe. Desculpe, gente, é porque a Érica está perguntando se eu consegui entrar. Érica, eu já estou aqui. E talvez ela não esteja assistindo, né? Por isso. Bom, voltando. Eu acredito que todos vocês conhecem a história do Pequeno Príncipe e se encantaram com as frases, com a sensibilidade, né? Com a história tão pura e tão importante para ser colocada nas vidas. E acredito também que vocês devem ter alguma frase que inspire o dia a dia e que talvez esteja escrito na agenda ou num quadrinho. Eu também tenho uma. E, na verdade, essa frase, ela é a razão do meu trabalho. Diz o Pequeno Príncipe: o que torna belo o deserto é que ele esconde um poço em algum lugar. Então, gente, quer dizer que o deserto, por mais árido que ele seja, possuidor de poucas vidas, né? Animais, por exemplo, e vegetais, apesar de toda aquela aridez, ele tem uma beleza e ele tem também um oásis. Todo deserto tem um oásis. O que é o oásis? O oásis é a parte onde a gente encontra água, onde tem vida. É onde tem um lençol freático, é o afloramento desse lençol freático que faz com que a gente consiga viver, ter plantações, vegetação, animais. E eu acredito que vocês conheçam, né? Existem vários tipos de deserto e vários tipos também de oásis. E tem alguns que as pessoas podem morar, tem até resorts em alguns deles. Ou seja, algo inimaginável, né? Para nós que não temos muito conhecimento, parece absurdo, parece muito longe isso. Então, o que é o oásis? O oásis é aquela terra fértil, é aquele ambiente fértil, mesmo dentro de um deserto árido. Então, usando essa analogia, eu posso dizer que, mesmo naqueles ambientes ou naqueles seres onde existe muita dificuldade, que aparentemente não há muito o que fazer, nós conseguimos ver e realizar muito. E por que isso? O Aristóteles, ele ensinava que nós somos ato e potência. O nosso aluno, nosso filho, que tem um transtorno de espectro autista, por exemplo, ele é ato e ele é potência. O que quer dizer ato? É a realidade. Então, na convivência, né, existe um espectro aí, né? Então eu tenho que conhecer esse espectro, essa capacidade ou essa variação, né, que acontece no meu filho. Então, quais são as habilidades que ele tem? Quais são os interesses que ele tem? As fragilidades dele? Isso é o ato, é a realidade. Eu tenho que conhecer. Mas ele também tem a potência. Como diz o Aristóteles, nós somos potência. E o que é potência? É aquilo que eu posso realizar. A potência é algo ilimitado. E talvez até inimaginável para algumas pessoas. Acredito que vocês convivam com várias realidades, né? Com vários autistas, por exemplo. E nós conseguimos ver capacidades, desenvolvimento, superação de algumas limitações devido a um estímulo, né? Devido a um ambiente propício, que aos nossos olhos talvez fosse inimaginável. E quando é que a gente consegue essa realização, esse potencial? É quando profissionais habilidosos, quando os pais, quando a escola se reúne para trabalhar em conjunto
e com técnicas, com conhecimento, com esse olhar atento, com essa escuta sensível, consegue realizar essa potência, transformar essa potência em ação. E isso a gente consegue como? E aí é a grande. É um recado, é um primeiro recado que eu queria deixar aqui. Todos nós, pais e professores, precisamos buscar o poço das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos queridos autistas. Onde está o poço dele? Onde está essa beleza? Onde é que está a vida? Onde é que brota a vida? Quando eu descubro esse poço, e essa descoberta é feita de forma coletiva, eu consigo mais do que desenvolvimento. Eu chamaria de modificabilidade. E eu vou falar um pouco sobre isso com vocês, tá? E aí, por causa disso, eu sugeri à Ariane que nós dividíssemos esse nosso encontro em 3 partes. A primeira parte é essa, onde eu estou falando um pouco sobre inclusão, sobre a mediação, né? O que é inclusão mesmo? E depois, em outras ocasiões, né, eu acredito que essa semana ou semana que vem, eu vou convidar algumas professoras e algumas coordenadoras que estiveram comigo fazendo um trabalho no município de Maripá de Minas. Eu hoje, além de psicopedagoga, eu trabalho como consultora educacional para desenvolver valores e talentos em várias prefeituras. E numa delas, né, que eu vou comentar aqui, né, mais especificamente, Maripá de Minas, está existindo um investimento muito grande na capacitação desses professores, na humanização, na percepção dessa realidade. E o investimento é no professor, que é a alma da escola. E esse professor, nesse município, em outros, mas vou falar mais do município de Maripá de Minas, nesse município nós temos visto uma magia acontecendo, começando pelo professor. Esse é o ponto que eu gostaria de tratar. Todos continuam me ouvindo? É porque o telefone está tocando, eu não sei se é a Érica, que é a que me ajudou a administrar aqui, e eu preciso saber se está tudo ok, se vocês estão conseguindo acompanhar e ouvir. Ok? Eu vou esperar aí um pouquinho o retorno de vocês. Então, assim, estou esperando aqui, né, a resposta. Eu vou falar um pouco da escola, né, da realidade, né, da Prefeitura de Maripá de Minas, e trazer, junto com outros especialistas, né, professores de apoio, coordenadoras, nós vamos tratar dessas questões, como fazer essa inclusão, como fazer dar certo essa inclusão, ok? Posso continuar? Todos me ouvem? Por favor, deem um likezinho aí, um sinal, para que eu possa entender que nós estamos caminhando bem, né? Porque eu estou muito acostumada a falar para pessoas, né? Acredito que todos vocês também, né? E essa nova forma de comunicação, ela traz alguns contratempos, vamos dizer assim, né? Então, eu não estou recebendo nenhuma, aqui, ó. Gente, eu estou respondendo para a Érica, ó. Já comecei. Pode confirmar? Então, eu pedi para ela confirmar, né? Porque eu não recebi nenhuma resposta aqui de vocês. Então, ok. Então, ela disse que sim, então vou continuar. Bom, então, hoje nós vamos falar, como eu disse, sobre mediação e sobre inclusão. Desculpe aqui, eu estou falando e estou acompanhando as mensagens da Érica.
Nós, então, vamos falar de mediação e inclusão. Então, primeira questão importantíssima: o que é inclusão? Então, vamos falar de inclusão de uma maneira mais ampla. A inclusão, ela é um movimento que tem que haver em toda a escola. Ela tem que haver em toda a sala de aula. A palavra inclusão, ela vem do latim e ela significa fechar em, significa inserir, significa rodear. Então, todos os nossos alunos, vamos imaginar uma sala de aula, os nossos alunos, todos eles, junto com o professor, precisam se sentir incluídos. Vocês concordam? Não é só a questão de incluir aquele que é diferente, porque todos nós somos diferentes. Nós podemos fazer até um projeto na escola, onde cada um vai falar da sua característica, da sua habilidade, da sua dificuldade, e fazer uma grande roda de conversa para entender que todos nós somos diferentes e todos nós temos faltas. Algumas são físicas, outras são mentais, outras são nutricionais, outras são emocionais, psicológicas, mas todos nós temos. E é nessa magia que acontece, nessa desorganização tão saudável da sala de aula e da escola, é que acontecem esses encontros e aonde a gente consegue fazer a inclusão. Todos precisam se sentir incluídos. Todos precisam se sentir importantes e atendidos. E aí, uma sugestão de livro, né? Eu sempre trago, eu não sei se vocês conseguem ver bem, é o Felipe Renaud. Ele vem propor uma pedagogia diferenciada. Ou seja, eu tenho que entender que na minha sala de aula existem diferenças, sim. E eu também, enquanto professor, sou diferente. E preciso me fazer, mostrar e entender nessa minha diferença. Todos nós precisamos. Quando eu faço esse trabalho e tenho essa noção de que a inclusão ela tem que ser na turma, naquele meu ambiente, na escola, eu estou humanizando o meu aluno. Eu estou diminuindo aqueles afastamentos, aquele olhar diferenciado, aquela crítica. Por quê? Porque cada um é do seu jeito, cada um necessita de um estímulo, de uma palavra, de uma ajuda. Todos nós precisamos. E aí eu lembro de um outro autor muito importante na minha formação, um educador argentino, chamado González Pecotti, que ele criou a pedagogia logosófica. E ele diz, em um dos sábios livros, que uns têm o que a outros falta. E o que a outros falta, uns têm. E que a grande beleza da natureza humana, social, é achar os fragmentos perdidos. Ou seja, aquilo que me falta para ser melhor ou mais completa, está no outro. E se eu convivo com o outro, eu vou aprender e ver que é possível ter um valor que me falta. Isso é inclusão. É aprender com o outro essa possibilidade. Todos nós aprendemos que na relação, todos nós sabemos que para aprender, a gente precisa de dois elementos importantes. A gente precisa do sujeito dessa aprendizagem e a gente precisa do objeto de conhecimento. Ou seja, eu quero que meu filho aprenda a matemática. Então, o que eu faço? Eu coloco rodeado de estímulos para que ele entenda o valor do número, não é assim? Então, eu vou criando condições externas, ambientais, eu vou colocando de frente para elas, para que ele possa entender, aprender e chegar a formar o conceito. E aí ele vai assimilar para chegar a acomodar. Depois a gente pode falar sobre esses conceitos. Isso é muito importante, a gente precisa mesmo. Nós precisamos desses elementos, né, desse estímulo externo, desse ambiente acolhedor, desse ambiente
regado de elementos para eu chegar a conhecer, a aprender. Eu mesmo, eu estou precisando de muitos treinos, né? Eu estou me colocando diante de uma tecnologia, né? Tentando aprender a usar alguns recursos que eu não sabia. E aí eu tento uma vez, eu tento duas, e agora já estou manejando um pouquinho melhor. Só que para aprender, não basta só estímulos externos e esse objeto. Eu preciso daquele elemento que é muito importante, que é o outro. O outro. O outro é o coleguinha. O outro é o professor de apoio, que serve de sombra. O outro é o professor, é o servente. O outro. Esse outro tem a função de me ajudar a aprender. Eu, para chegar a manejar essa tecnologia para o nosso encontro de hoje, eu precisei da ajuda da Érica, né? Então, Érica, muito obrigada de novo, e da ajuda do meu filho, porque eu sozinha não conseguiria. Ainda não aprendi, eu não sei fazer sozinha, mas eu já entendi um pouco desses passos. E eu entendi por quê? Porque eu tive, de certa forma, uma ajuda. Então, o outro, ele é fundamental. E isso é inclusão. Eu entender que o outro, com o seu saber, com a sua experiência, ele vai poder ajudar na minha experiência e no aumento do meu saber e no meu desenvolvimento. Bom, mas existe uma outra versão ou uma outra abrangência da inclusão, que é aquela que está em lei, onde eu preciso atender aos alunos que trazem algumas manifestações disfuncionais, algumas deficiências no processo de aprender, de reter, né, de processos ligados ao corpo. Eu preciso, então, atendê-los para que eles desenvolvam o máximo das suas potencialidades. Então, esse seria aí uma forma de incluir esses alunos com necessidades escolares, né, especiais. E para eles, a gente conta com recursos humanos, materiais, tecnológicos, né, de toda a natureza aí, né? Essa presença física, que no caso a gente pode dizer aí que é esse mediador, ele é fundamental. Então, aí nós vamos falar mais da figura de um intermediário, de alguém que vai me ajudar a fazer essa ponte entre o que eu sei, ou o que eu não sei, e aquilo que eu quero saber, ou o que eu preciso saber. Então, esse mediador é muito importante. Para a gente mediar, é preciso de habilidade, de conhecimento, é preciso uma escuta sensível, é preciso muita empatia e acreditar que aquele sujeito que tem uma necessidade educacional especial, ele tem um poço. Eu tenho que ter a clareza e a sensibilidade de entender que ele tem um poço e que eu vou ajudar a achar, junto com ele, com toda a equipe, esse poço, né? E aí, muitas pessoas falam, o mediador é um professor de apoio. É um professor de apoio, mas o professor regente também tem que ser um mediador. Ele não pode deixar a responsabilidade só para aquele elemento ali de apoio, né? Ele precisa, sim, entender que ele tem um papel importantíssimo. Isso tem a ver com um termo e com um conceito forjado por um psicólogo romeno chamado Ruven Fornstein. Então, eu convido vocês a conhecerem, tá? Um livro que eu convido também que comprem e leiam, que chama Além da Inteligência. Foi feito por alguns autores, mas ele, né, que é um dos principais regentes aí dessa obra. Ruven Fornstein. Ele criou uma teoria chamada
a teoria da modificabilidade cognitiva. Olha que interessante. Então, ele entende que se houver uma experiência de aprendizagem mediada, ou seja, se eu tiver um mediador que faça essa interlocução entre o estímulo até a resposta, acompanhando todo o processo, eu chego a, mais do que o desenvolvimento, eu chego à modificabilidade. Então, olha que interessante aqui, né? Todos nós conhecemos esse quadrinho, né? Que é, para eu aprender, eu preciso de estímulo. Né? A gente fala aí do objeto do conhecimento, então eu vou criar atividades, brincadeiras, né? Esse estímulo tem que chegar ao organismo, que é o sujeito, e ele tem que produzir uma resposta. Para que isso aconteça, eu preciso, nesse processo aqui, entre o estímulo e o organismo, eu tenho que ter um mediador. Esse mediador, ele vai fazer com que haja aproximação desse sujeito com a realidade. Ele vai fazer toda a preparação através de perguntas, reflexões, ele vai criar situações planejadas, intencionalmente requeridas aí para que ele consiga chegar à resposta que ele tanto espera. Então, é preciso, nesse espaço daqui e nesse espaço daqui, eu preciso contar com a presença de um mediador. O mediador, ele é um intermediário, ele vai se interpor aí para afetar, para guiar, e de forma intencional, ele vai filtrar as estratégias para que esse resultado aconteça. Ou seja, o mediador, e aí eu volto a dizer, o mediador não é só o professor de apoio, o mediador também tem que ser o professor. E a experiência que eu vou trazer para vocês, dessa escola de Maripá de Minas, né, do município, fala sobre isso. O envolvimento do professor regente no trabalho da professora de apoio, com a família, a participação em todo o processo, né, desde a adaptação curricular, do planejamento daquelas pequenas ações com ele, com a turma, se fizeram e se fazem de forma coletiva. Então, o desenvolvimento aconteceu e o crescimento de todo aquele grupo também. O respeito dos alunos, o cuidado dos colegas, eles têm aparecido por causa dessa responsabilização que existe, né, e essa consciência do professor de que ele também é um mediador, que não pode deixar só o professor de apoio cuidar disso, não. Ele também tem que cuidar. Isso é muito importante. Voltando, Ruven Forenstein, que o Vitor da Fonseca, gente, também escreveu um livro só sobre esse programa de enriquecimento instrumental. Esse trabalho do Ruven Forenstein, ele tem uma sigla que é PEI, PEI, Programa de Enriquecimento Instrumental. Então, o Ruven Foster, esse psicólogo romeno, que foi professor aí da Universidade de Genebra, da França e tudo, ele, de Paris, ele escreveu esse livro aqui, ó, o Vitor da Fonseca. Esse livro do Vitor da Fonseca, que todos nós conhecemos, ele fala só sobre esse programa de enriquecimento instrumental. E o mais lindo é que o Forrestan, ele afirma que nós temos que concentrar todas as nossas ações naquilo que a pessoa é capaz de realizar e não nas suas limitações. E ele fala que a inteligência, ela é modificável. Olha que coisa bacana. E ele mostra que nós temos que ajudar a desenvolver esses níveis cognitivos, né, ascendentes, ajudar na maturação, tudo isso. Mas que, mais do que isso, eu, enquanto professor, mediador, responsável por esse processo, eu tenho que ajudar na modificabilidade estrutural cognitiva. Olha a diferença
que ele apresenta entre desenvolver e modificabilidade. O que é desenvolvimento? Então, meu filho, por exemplo, né, eu tenho um filho autista, que ele não é verbal, ele tem muita dificuldade, ou tem dificuldade com movimentos, né, de preensão, e aí eu oriento, né, encaminho para o especialista, para fono, para TO, para psicomotricista, ela faz um trabalho, e aí o meu filho começa a falar, começa a desenvolver, mostra que esse tônus ele foi, né, despertado, ele foi adquirido, maior tônus. O que é isso? Ele desenvolveu, né? Ele saiu de um estágio ou de um estado e ele foi para outro. E esse estado é algo, vamos dizer assim, que eu esperava, né? Por quê? Porque eu conheço meu filho e ele foi estimulado adequadamente como uma boa profissional. Então, e o que é isso? Isso é o desenvolvimento. Mas o que é modificabilidade? É quando, no percurso de crescimento desse meu filho, de tempo, de amadurecimento, eu percebo que ele foi muito além do que eu esperava. Ele fez, o desenvolvimento dele foi assim, foi inesperado, ele foi algo diferente, ele superou as minhas expectativas. E eu tenho casos assim. Eu conheço casos de meninos com DI que, através de uma estimulação adequada, multidisciplinar, ele modificou o QI dele. Isso é plasticidade cerebral. E o Ruben Forster, lá no início do século XX, já falava sobre modificabilidade estrutural cognitiva e nem se falava em plasticidade neuronal. Então, é um visionário, né? Foi, né? Uma pessoa importante, vale a pena vocês conhecerem também, né? Então, o que ele propõe é que nessa experiência mediada, nesse treinamento, nessa capacitação desse mediador, que ele consiga ir além do que é esperado, vamos dizer assim, que haja modificabilidade, que vá além, né? E o que é o mediador? Né? O mediador é aquele que interage diretamente com o aluno, e o professor regente tem que fazer isso. O mediador é aquele que estimula as funções cognitivas, ele enriquece a realidade imediata, trazendo novas informações, novos significados. Ele traz instrumentos adequados também, né? E ele tem que entender esse espectro, né? Olha que interessante, vocês conhecem o Pink Floyd? Essa aqui é a capa de um dos CDs do Pink Floyd. E ele mostra exatamente o que é o espectro. Então, olha só, um feixe de luz, ele atravessou um prisma. E aí, o que gerou? Um espectro solar. O que é um espectro solar? É uma variedade de manifestações. Então, o papel, um dos papéis, né, do mediador, é entender esse espectro, é entender essa multiplicidade de manifestações, entender cada um dos seus atendidos, vamos dizer assim, né? Porque nós temos na escola não só autistas, mas temos outras crianças com outros transtornos globais, e mesmo os autistas, cada um traz uma característica. Então, o mediador, o que ele faz? Ele precisa entender como é que se dá esse feixe aqui. Para quê? Né? E por que ele tem que fazer isso? Porque isso aqui é descobrir o poço, né? Descobrir a possibilidade que ele vai me dar de atuar mais para ele desenvolver e realizar mudanças estruturais. Então, a gente está falando de neurociência, a gente está falando de criação de novas sinapses, né? Fazer uma nova rota neuronal para a gente chegar a objetivos aí grandes, né? Nós conhecemos autistas que são pessoas de destaque, né? Que a gente fala, pô, são escritores, são empresários, né? E como é que eles conseguiram
vencer essa barreira? Com mediação acertada, bem conduzida, profissionais sérios e um trabalho cooperativo, colaborativo desses especialistas da escola com a família. Agora, o que também ajuda nisso é o PDI, né? Então, esse PDI precisa ser feito por toda essa equipe. E uma coisa que nós utilizamos nas escolas nas entrevistas com os pais, que elas acontecem no Maripá, por exemplo, quase que bimestralmente. Então, é essa equipe docente junto com os pais, então é a equipe toda docente, né, incluindo professores, especialistas e pais, a direção também, a direção participa ativamente, a direção geral da escola também. Numa dessas entrevistas, os professores perguntam aos pais, né, como é o seu filho, quais são os interesses, quais são as habilidades, o que causa uma retração maior, o que pode desagradá-lo, né? Então, tudo isso é investigado para que possa ser feito um PDI, né, que é um plano de desenvolvimento individual adequado. E um outro recurso importante é o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. Infelizmente, algumas escolas pegam alguns projetos prontos e transformam-nos em realidade da sua escola. E eles são falácias, porque o projeto político-pedagógico ele tem que ser criado pela equipe de professores, pela equipe com a ajuda dos pais, dos alunos, e ele tem que refletir a filosofia da escola. Toda a parte humana, como é que a escola encara, por exemplo, a inclusão. O PPP é o documento regente do movimento da escola, daquela orquestra que é a escola. Então, esse PPP ele tem que estar ajustado e ele tem que ser real, tem que conter essa essência moral e ética e essa concepção desse corpo aí de especialistas em relação à educação, em relação à família, em relação aos pais, aos projetos, tudo isso. Então, esse PPP, ele ajuda na inclusão, né? Se a gente está falando em inclusão, tem que haver nesse PPP essa clareza em relação à inclusão da escola, o mediador, o papel do mediador, o papel do professor. Tem que estar claro para o professor saber de onde ele vai partir, né? Porque são as bases, é o fundamento, a fundamentação, ela está nesse PPP, né? E esse movimento de inclusão escolar, né, trazendo o aluno, não afastando o aluno da sala de aula, né, não criando situações ou deixando durante todo o período escolar, como muitas escolas, né, infelizmente fazem ainda, ou era feito, né, esse aluno na sala de AEE, ou esse aluno especificamente com o seu professor de apoio, não. Quando esse aluno ele é colocado verdadeiramente no contexto do qual ele faz parte. E todos esses envolvidos, eles participam, né? É o que eu falei. Quando esse sujeito que tem alguma dificuldade, alguma deficiência, ele é incluído e ele vive nesse espaço que é desorganizadamente saudável, porque ele não é previsível, né? O espaço da escola não é previsível, né? Ele vai aprender a lidar com situações. Eu estou desenvolvendo nele, além de uma série de outras habilidades executivas, eu estou ajudando na flexibilidade cognitiva. Entender, né? Nessa situação eu atuo dessa forma, na outra, né? Quando o professor fala. Então, assim, essa observação dos alunos, e principalmente dos alunos com autismo, em relação à dinâmica e às novidades e às mudanças que acontecem, elas são muito interessantes. Nós sabemos que não é só o cérebro que determina o desenvolvimento de uma pessoa, né? Nós sabemos disso. O que determina é a estimulação ambiental, afetiva também, que é inserida nesse ambiente. E esse cérebro
através de todos os seus canais aí, ele vai captar essa mensagem, seja por via cognitiva mesmo, da atenção, da concentração, da memória, da percepção, seja por vias sensoriais, né? E a gente está falando aí de córtex aí, de outros córtex, né? O pré-frontal, o frontal, o parietal, ou por alguma linguagem que eu aprenda a desenvolver, eu vou então mudar de estado ou de estágio em relação ao meu momento, né? O desenvolvimento cerebral, ele não acontece isolado. Ele é disparado pelas condições sociais. Por isso é que eu mostrei aquele quadrinho, né? De novo, olha aqui, gente. É isso. É o sujeito, o objeto e o outro, tá? O mediador, ele tem que entender que ele tem que criar esse movimento na sala de aula, que esse movimento com a criança, no caso com o autismo, vai fazer com que haja um resultado feliz, né? Isso aqui a gente pode dizer que é uma linha de base mesmo, é uma, é uma referência mesmo, né? É base, é referência, não tem como, né? Esse mediador, no processo de inclusão, ele é um intérprete, ele é uma sombra, né? É uma sombra por quê? Porque ele tem que perceber o tempo de intervenção. A intervenção, né? O que é essa intervenção? É o intervir, né? De forma adequada, no momento certo, para provocar novas atitudes, curiosidade, né? Eu preciso ser esse provocador, mas eu tenho que saber também o momento de calar, o momento de esperar, o momento de observar. Porque quando eu observo o comportamento da criança autista, eu sei, né? Porque eu observo, eu aprendo o que é que eu preciso fazer e o momento certo de atuar, de intervir ou de frear. Essa atenção, ela é muito importante, ela é necessária, eu diria que ela é necessária mesmo, né, nesse processo de mediação. Então, nós estamos aqui falando de inclusão. A inclusão exercitada por nós, essa inclusão onde eu consigo envolver toda a rede que envolve essa criança, né? E aí, quando eu falo dessa docência que envolve a criança, eu estou falando de pais, funcionários, são os mediadores, são as crianças, são as famílias, né? Quando eu consigo envolver todos e entender que a inclusão é um processo de todos, é um processo da escola, é um processo de humanização, de aprendizagem, de amadurecimento também profissional, eu consigo chegar naquela imagem que eu trouxe no início para vocês, que é quando nós entendemos que essa criança, ela é potência. E aí eu pergunto, como vamos fazer hoje para tornar essa realidade ou essa potencialidade em realidade? Como tornar toda essa teoria que eu trouxe, que não é teoria, né? Hoje ela pode parecer teoria para vocês, mas tudo que eu trouxe, na verdade, está concentrado em verdades que são fundamentadas e exercitadas no dia a dia de várias escolas e na clínica psicopedagógica da qual eu trabalho. Então, a minha mensagem final de hoje, né, e eu me coloco aí à disposição para nós falarmos ou tratarmos sobre esse assunto em outras oportunidades ou através de perguntas, né? A mensagem que eu deixo é a mensagem do Forster, que os cromossomos não são a última resposta. Os cromossomos não são a nossa última, o nosso último entendimento.
nós podemos modificar a estrutura dessa cognição, todas essas capacidades executivas, cognitivas, psicomotoras, podemos fazer isso através de uma concepção elevada de inclusão e de práticas de mediação conscientes e humanamente sentidas. Então, queria agradecer a todas e a todos que participaram e estou à disposição, né, para que vocês coloquem alguma pergunta ou façam alguma colocação, né, agora ou a posteriori também. Tem o meu contato, eu vou estar aí com vocês a partir de agora. Eu me coloco agora integrante do grupo GAPA, né, porque é um trabalho, como eu falei, muito sério, e se faz esse trabalho é porque acredita que, como disse, deixa eu pegar o papel para falar a frase corretamente, como disse o Pequeno Príncipe, né, o que torna belo o deserto é que ele esconde um poço em algum lugar. Foi um prazer, meus queridos, e eu estou à disposição. Eu agora terminei. Alguém quer fazer algum comentário? É porque é a minha primeira experiência com vocês, né, no Facebook. Quando nós estamos no Instagram, numa live, né, as perguntas vão aparecendo, as colocações, e a gente consegue fazer uma interação maior, né? Aqui eu estou vendo algumas mensagens, mas nenhuma colocação, nenhuma pergunta. Então, ninguém tem nenhuma pergunta para fazer, nenhuma colocação? Concordam? O que acham desse posicionamento? Aqui eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Disseram que fizeram uma pergunta, mas eu não estou vendo. Deixa eu tentar baixar aqui. Como eu falei. Desculpe. Agora eu estou vendo. Olha só. Comentários aqui. É porque tinha travado, agora eu estou vendo. Então, quer dizer que vocês concordam com essa frase, né? Do Pequeno Príncipe, algum falou. Falaram que tem um pouco de dificuldade em relação à mediação devido à falta de capacitação. E também se a responsabilidade é só da escola. Bom, nós estamos falando de inclusão escolar. Então, a responsabilidade é da escola, né? A escola, ela é um meio vital e ético e até moral, né? Ela tem uma responsabilidade moral de atender a essa prática inclusiva, né? Se eu quero incluir meu filho num clube, então eu, junto com o clube, vou precisar, né, criar estratégias para isso. Mas se eu estou falando de uma inclusão escolar, a direção da escola precisa se capacitar para criar situações reais de aproximação desse aluno com a escola e começando pelo professor. Então, o que aconteceu, por exemplo, em alguns municípios? Então, Guarani, nós fizemos isso, agora Maripá de Minas também. O que nós vivemos no dia a dia? Qual é a nossa experiência? A gente espera que o aluno mude, a gente quer que o pai mude, que o pai entenda, que o pai faça. Só que existe uma limitação no entendimento, ou também na própria ação, né? Porque o pai não está dentro da escola. Então, quando o professor volta a olhar para ele, ele deixa de olhar para o outro, de culpar o outro, mesmo que o outro seja parte desse problema ou da dificuldade.
Mas quando a gente deixa de olhar o outro e passa a buscar em si as condições necessárias para chegar àquele alcance, né, alcançar o objetivo, o trabalho fica outro. Então, em Maripá, nós temos uma realidade que depois nós vamos contar passo a passo como foi feita, uma turma, o ano passado, do 6º ano, com muitas dificuldades de relacionamento, de comportamento, diversos transtornos ali, né, na turma, e 2 autistas, e eles, de certa forma, eram um pouco marginalizados, porque eram muito bagunceiros, então foi criado até um estigma, né? São os bagunceiros, não querem nada, têm a dificuldade, as próprias crianças criaram isso. E quando nós fizemos o professor entender que ele que precisava mudar a ação, deixar de olhar o negativo, olhar o positivo, criar um elo, uma comunicação efetiva com esse aluno, através de alguns recursos que nós vamos trazer, que são surpresa, que eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados. Nós criamos situações onde o professor trocava mensagem com os alunos. Então, nós estabelecemos situações de vínculo entre professor e aluno. E isso fez, e convidamos os pais para virem à escola, se responsabilizarem por algumas ações, convidamos a essa ação parceira, tivemos a direção da escola ali participando, né, de todas as ações, a Secretaria de Educação ali apoiando, uma capacitação desses professores dentro da escola em relação ao que é o autismo, o que é o TDAH, o que é um DI, um déficit intelectivo, o que é a dislexia, como se manifesta, como tratar, como cuidar disso, como encaminhar esse processo dentro da sala de aula. Hoje essa turma está no 7º ano, e nós temos todos esses alunos nessa turma, eles têm um trabalho especializado, existe um trabalho especializado para eles, e ele não sai de sala, ele fica na sala, ele tem um momento que ele sai para um reforço, mas ele tem um trabalho que ele faz dentro de sala, dentro daquela necessidade e capacidade, que é feito com a ajuda desse monitor. Então, o monitor não fica do lado do aluno, ele ajuda o professor nesse trabalho. Então, é responsabilidade, sim, da escola, e ela tem que buscar ajuda. Ela tem que buscar ajuda em cursos profissionais, e quando isso existe, o resultado aparece. E, olha, são resultados lindos, que eu tenho prazer de divulgar. Por isso que eu estou falando da Secretaria de Educação de Maripá de Minas, Guarani também, Guarará também faz um trabalho interessante, que são essas que eu estou mais próximas agora, né? Alguma dica sobre como agir na mediação com crianças autistas que buscam ter o controle da situação? Falo sobre a mediação da mãe em atividades acadêmicas e de coordenação motora, isso, né? Alguma dica? Mas tinha uma outra pergunta também. A mediação, ela é uma condição. Eu preciso aprender. E como é que eu aprendo? Não é só lendo, tá? Então, não é só essa mediação, tanto nas atividades da escola, com deveres, as questões motoras, não é só lendo, não. Eu trouxe para vocês livros, porque eles são importantíssimos. Eu digo que eu preciso desses livros, porque eles me inspiram, eles mostram que isso é possível. Mas essa capacitação, como eu disse, ela tem muito mais a ver com a nossa observação. Então, se eu tenho conhecimento e junto eu observo esse aluno, como é que ele se manifesta? Quais são as preferências? O que aquegrada, né? Quando eu me aproximo desse aluno ou do filho por aquelas qualidades ou aqueles interesses que ele manifesta, né? Eu crio esse canal mesmo, esse elo, esse laço, eu faço essa costura, eu consigo, através de tudo que eu li, adaptar aquele meu filho. Então, eu entendo que eu preciso de muita leitura, eu preciso de muito intercâmbio, né? Essa iniciativa do GAPA, de trazer pais, especialistas, professores, né? São diversas análises, diversos ângulos para uma mesma questão.
E a observação, a escuta sensível. Essa é a palavra do Barbier, é uma expressão do Barbier, René Barbier, que ele fala. A escuta sensível é essa atitude, esse olhar empático. Não é olhar autobiográfico, né? O que é o olhar autobiográfico? É o olhar que, eu já sei, o autista é assim, assim, ele se manifesta assim, eu tenho que controlar, né? Então, eu não tô olhando para ele, eu estou olhando para mim mesma, né? Para as minhas certezas, que não são certezas, porque não existe certeza. Esse olhar tem que ser empático. Em relação à capacitação, e voltando à questão também da escola, né, da responsabilidade da escola, certa vez, eu estive numa escola pública e o professor de apoio, o mediador de um menino autista, né, do 8º ano, era um estagiário que estava na escola, fazendo estágio de uma outra área, que não era educação, e que colocaram-no para acompanhar aquele aluno. Então, qual é a visão de inclusão dessa escola? Né? Que o mediador, o que eu preciso fazer com o autista? Controlar a atitude dele e ajudar a passar o tempo. Não é isso. Os nossos autistas, né, as nossas crianças com deficiências de que natureza forem, né, essas crianças, elas precisam de respeito. E elas precisam de um trabalho sério. E a capacitação se dá com isso. Observação, escuta sensível, olhar empático, muito estudo, tá? Esse é um livro também que me acompanha muito, né? Muito estudo e muito intercâmbio, muita troca entre pais, professores e profissionais, né? Ok? As escolas vêm jogando para os pais essa responsabilidade. O pai ele tem que ser parceiro da escola. O pai tem que estar. Então, o que nós temos feito, por exemplo? Nós criamos um compromisso desse pai. Então, primeiro compromisso, tem que ter um laudo médico, porque temos ainda muitos casos de crianças que visivelmente têm o transtorno do espectro autista ou outros e que não têm laudo, e o pai não leva. Então, como é que nós podemos? Nós até fazemos o trabalho, mas ele não é formal. Como é que eu posso fazer um PDI se eu não tenho oficialmente, né, uma descrição da deficiência dele? Então, o que nós temos feito é chamar esses pais insistentemente para a escola. Então, aquele aluno que não tem laudo, e aí ele se descoloca, ele tem algum surto, a gente chama o pai. Dá trabalho aos pais, né? Agora, quando o pai ele atende aos reclamos da escola, ele vai nas reuniões, ele coloca os filhos nas atividades das quais ele necessita, né? Então, ele tem ATO, ele tem psicomotricista. Então, o pai precisa estar presente, mas aí é função da escola mesmo, né? Como trabalhar. E a escola tem que ensinar o pai. Tem que ensinar o pai a lidar com o aluno, com o seu filho. Essa também é a função. Nós precisamos, isso é uma questão humana mesmo, né? De ensinar aquele que tem. Quem tem mais conhecimento tem que ensinar para aquele que tem menos conhecimento, né? Muitos pais não aceitam, eu concordo com você. O trabalho com os pais é difícil, mas eu volto naquela. Tem uma frase do Gonzales Pecote que ele diz: até quando seguiremos pensando que são os demais que devem mudar o seu modo de ser? Esse não é um bem que devemos a nós mesmos? Então, essa frase tanto que eu já até sei de cor. Eu sei que os pais não aceitam, eu sei que os pais têm dificuldades, mas o que por exemplo, a Maripá de Minas está fazendo? É investir no professor. Então, se o pai ajuda ou não, vamos deixar o pai aqui quietinho, vamos fazer um trabalho depois com o pai, mas primeiro o professor. Cada professor, na sua área, no seu universo, vai trabalhar e vai fazer algo para ajudar esse aluno. Então, é isso que nós temos procurado fazer, né? Concentrar
no professor. Entender que ele tem uma responsabilidade, tem que gerir esse papel da melhor forma possível. Ok? Mais alguma questão? Só isso mesmo? Mais alguma? Eu preciso gravar, né, essa live. E eu preciso aprender. Vocês devem estar me achando bem interessante aqui, né? Eu sou muito espontânea, as pessoas me conhecem, né? Então, eu estou aqui esperando para saber como gravar esse nosso encontro, né? É, a, a Liane Moreira, né? Ela falou que ela acredita no trabalho do professor. Ah, eu acredito demais. Eu sou professora, né? Eu já sou aposentada. Eu comecei muito nova, né? Com 17 anos. Passei por todas as etapas aí, desde a educação infantil, né? Até o ensino universitário. E o professor, eu digo, o professor é a alma da escola. O professor trabalhar com o professor é um dos prazeres que eu tenho, porque o professor ele quer ajuda, ele pede ajuda, ele aceita, ele é receptivo. Quando ele sente que ele está sendo atendido, valorizado, ele corresponde, né? E ele faz muito mais do que deveria. Então, eu concordo com você. Eu acho o professor, né, ele deveria ser ovacionado aí pelos alunos. E, lamentavelmente, no Dia dos Professores, eles são pouco homenageados. Então, o ano passado, por exemplo, nas escolas, né, onde eu fiz essa consultoria, eu sugeri aos alunos, fizemos uma mobilização de pais e alunos para fazer homenagem aos professores, e foi muito bonito, foi muito bom mesmo, tá? Otimiza Loureiro. Tenho conseguido sucessos quando mudei a minha prática, utilizando a reunião de pais como momento de vivência, experimentação de práticas na sala de aula. E eles se tornaram parceiros. Ai, que coisa bonita! Exatamente. Reunião de pai não é reunião, não é momento para levar o problema, para fazer queixa, para falar de algum aspecto negativo daquele grupo social. Não é. É para levar o melhor. Reunião, né, as questões particulares têm que ser tratadas de forma particular. O negativo, a gente fala de forma individualizada, igual um aluno. Você tem que chamar a atenção de um aluno, chama ele no canto, não na frente de todos. E a mesma coisa com os pais. Na reunião, você tem que mostrar o melhor que a turma tem, o melhor que você fez, o melhor daquele aluno, daqueles alunos, e levar sempre um elemento de ensinagem, né? Sugestão, vamos fazer isso, né? Convidá-los a algumas práticas para que elas possam produzir aí resultados, né? Que a sua ação ela ecoe e ela produza aí resultados nas famílias também, né? Exatamente. O professor é a peça fundamental desse, desse, dessa grande orquestra. É o professor. O coordenador especialista, ele vai fazer essa costura, né? Ele é um ator importante, o diretor, o secretário de educação, é claro, mas o professor é quem dá a vida, né? O professor coloca a alma, né? E dá a alma, fazendo com que a outra se manifeste, né? E ele pode fazer surgir o melhor que existe, né? É o professor mesmo. Então, gostaram? O que vocês acharam? Estão aí com uma boa expectativa? Eu vou trazer, então, uma especialista na próxima vez, que é a coordenadora, Margarete, que é do ensino fundamental, né, o segundo segmento do fundamental, e vou trazer também duas professoras, que a professora regente
E a outra, né, a professora Regente vai falar sobre o trabalho que foi feito com 3 autistas na sala de segundo ano, o ano passado, e o sucesso dos resultados. Ok? Agora, eu então agradeço a todos, né, pela oportunidade e estou à disposição, tá? Foi um prazer. Um beijo. Como é que eu salvo? Por favor. Eu já encerrei. Ela quer que salve.